Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de evento, tá? Dos eventos ali de início, intermediário e fim. Vou começar dando um zoom aqui, eu abri uma nova instância aqui do Visage. Ó, dei um zoom aqui no processo exemplo que vem, só para a gente ter aqui a grade mais o tamanho da tela. Posso até deixar assim, né? Lembrando que outra forma de ajustar a grade na tela é através desse botão aqui embaixo, ó, encaixar diagrama, tá vendo? É, vamos lá, né? O evento de início, ó, como eu já apresentei antes, tá? Ele indica quando um processo se inicia, tá? Por conta disso, tá? Não deve ser usado fluxo de entrada nesse evento, tá? O que eu quero dizer com isso? Não pode ocorrer isso aqui, ó. A gente ter uma atividade e essa atividade ser ligada no fluxo de entrada, tá? Isso aqui não existe, tá? Tanto que se você vier aqui numa atividade, olha, ele não dá essa opção. Ele só dá a opção aqui de evento intermediário e evento fim, tá? Então, assim, eventos de início é o início do processo, ou o início do subprocesso ali, tá? Uma boa prática, pessoal, nos processos, tá? É a gente só fazer o uso de um evento de início, tá? Então, assim, pode ocorrer, de acordo com a complexibilidade do teu negócio, de tu sentir a necessidade de ter mais um, tá? Pode usar, mas adotem sempre o padrão de começar um processo apenas por um lugar, tá? Apenas por um evento de início. Sobre os tipos, tá? Esse tipo aqui é o genérico, tá? É o evento de início padrão. Ele é o item padrão ali do evento de início quando você puxa para cá, tá? A gente tem alguns outros tipos de evento de início que estão de acordo com o BPMN e o Visage nos fornece aqui, tá? Por exemplo, se eu quiser transformar esse evento de início genérico num específico, olha, eu clico aqui com o botão direito do mouse, vou em tipo de evento e aqui ele vai me dar alguns tipos, tá? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos começar pelo temporal mesmo, tá? Que é esse timer aqui. O timer, ele é um evento temporal. O que que isso quer dizer, tá? Vou puxar aqui para formar um mini processo aqui. Tarefa um, tarefa 2, evento de fim aqui, ó. Tá? Então, o que que isso aqui indica, tá? Quando você vê essa simbologia? Ela indica que esse evento de início ele está representando quando o início do processo se dá por uma atividade temporal, tá? Como por exemplo, né, uma determinada hora do dia. Então, por exemplo, todo dia às 10, vou botar aqui, ó, às 10 horas, tá vendo? Esse processo ele começa a ser iniciado, tá? Seja manualmente ou, ou de forma automática, tá? Aqui, por exemplo, pode haver uma ocorrência, por exemplo, toda segunda-feira, tu pode representar assim, tá? Então, por exemplo, toda segunda-feira é necessário esse processo, tá bom? Então, esse é o tipo de evento temporal. Outro tipo de evento bastante usado é esse mensagem aqui, ó. O que que esse evento mensagem ele indica? Deixa eu apagar isso aqui, ó. O que que evento de mensagem é? Tá? Na verdade, isso aqui é o recebimento de mensagem, tá? É, é um específico, tá? O nome dele deveria ser recebimento de mensagem. Ele é específico para representar um recebimento, tá? Um e-mail, né? Por exemplo, aqui, sempre que um e-mail um e-mail X aqui, né, com assunto X é recebido, então ele dispara lá para outra área lá dentro do processo, por exemplo, a equipe de finanças, ele continua o processo aqui, né?
vindo de acordo com o disparo a recepção, né, desse e-mail que foi disparado, tá? Então isso aqui é uma representação bem utilizada, tá? Um outro tipo aqui que é muito utilizado é o condicional. O condicional ele é representado nessa folhinha aqui dentro do evento de início, tá? O que que é o condicional, tá? Ele baseia o disparo do processo a partir de uma condição, tá? Então, por exemplo, eu posso deixar a condição aqui de 25 graus, por exemplo. Toda vez que uma temperatura chega em 25 graus, né, ela aciona um- uma tarefa, né? Ela tem uma ação dentro do processo e essa ação vai gerando outras ações e reações. Então, uma característica do processo do evento de início condicional é que o processo ele se inicia através de uma condição, tá? Parece ser meio óbvio, mas é uma forma de representar mais especificamente, tá? Mais diferenciada, tanto que é uma simbologia aprovada e normatizada pela BPMN. Essas simbologias elas não são de uso obrigatório, tá? Você usa, como a gente já comentou em vídeos anteriores, para dar um apelo ali, né, visual na tua representação do processo, tá? Outra bem importante são esses aqui, olha. É esse aqui, ó. Paralelos, tá? O que que é o paralelo? Ele representa quando um processo ele pode ser iniciado pelo disparo de um ou outro gatilho, tá? Então, você tem uma outra situação, um outro processo, e você define que esse processo pode ser iniciado pelo disparo de um ou mais, né, de outros gatilhos, tá? De outros processos anteriores, tá? Isso aqui é bastante utilizado quando em subprocesso, tá? Então, fica a ideia aí do evento de início paralelo. Um outro tipo de evento de início que não é tão usado é, é o sinal, né? O que é o sinal? A tradução deveria estar recebimento de sinal, tá? Ele é um evento de broadcast, né? Quando um sinal é enviado a múltiplos destinos. Então aqui, por exemplo, esse processo ele se inicia na recepção de um sinal. Vamos supor que algo na tua rede disparou um broadcast, o sinal foi recebido aqui pelo um dos hosts, né? E através desse recebimento de sinal, ele dá start aí a um processo a ser executado, tá bom? Uma última simbologia é o múltiplo aqui, tá? O evento de recebimento múltiplo, ele indica o início do processo a partir de uma ou mais definições, tá? Parece complexo, mas, por exemplo, você pode definir que o processo, vou escrever aqui, ó, ele inicia todo dia 30 ou quando um e-mail Y é recebido. Então é isso. Você dá múltiplas condições aí do teu processo iniciar. Então, pessoal, esses são os tipos ali de evento de início, tá? A gente tem também os eventos intermediários. Vou colocar bem ele aqui no meio. Essa é a simbologia de um evento intermediário, tá? O evento intermediário, eles são tarefas, né, que podem ocorrer a qualquer momento, ali durante o fluxo, tá, do negócio. Eles afetam o fluxo do negócio, tá? Eles podem ser ativados de forma automática, de forma manual, tá? Vários tipos de eventos intermediários têm a mesma função ali dos eventos de início que a gente já viu, tá? Mas a gente vai ver aqui alguns tipos em destaque, tá? Por exemplo, eu mesmo uso muito o evento intermediário como link, tá? O que que seria isso? Vamos supor que isso aqui ele seja
Vou tirar a tarefa 2 aqui. Vou colocar um questionamento aqui, um gateway, tá? Aí desse gateway a gente encerra. Então vamos supor que isso aqui fosse uma pergunta onde se o sim, né, se a resposta fosse sim, ele encerraria o processo. E se a resposta fosse não, vou clicar na linha aqui, ó, vou colocar não. Se a resposta fosse não, ele me linkaria aqui para uma outra parte, um outro processo, uma outra coisa, tá? Vamos supor que eu tivesse dois processos aqui, tá? Ó, vou copiar tudo aqui, vou colar aqui embaixo. Ó, vamos supor que eu tivesse dois processos. Vou fazer um link aqui rapidinho, só para você visualizar, tá bom? Vou apagar isso aqui, vou simplificar as coisas aqui, ó. Beleza. Esse é o processo um, esse é o processo 2, tá? Um evento de link me linka para um outro local. Então, por exemplo, isso aqui eu posso definir que é o meu link 01, tá? E aqui no outro processo eu especifico, ó, puxo um evento aqui intermediário e especifico que, ó, essa atividade aqui, tarefa um, ela pode ser executada pelo link 01 aqui, ó. Ou seja, você procura, né, na tua documentação lá o que é o link 01 e aqui no teu fluxo, ó, fica fácil de identificar, tá vendo? Se você não monta um processão gigante, tá? Você usa links para estar pulando aí de etapa em etapa, tá? Aqui eu botei 01, mas pode ser qualquer outro nome, tá, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui. Então apaguei aqui, deixei só um processo de volta para facilitar, tá bom? É, além do evento de link, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem outros tipos de evento intermediário, tá? É o sinal, né? Condicional, múltiplo, paralelo, mensagem. Todos eles aí a gente já acabou vendo ali como eventos de início e a atividade é a mesma, tá? No mensagem, a gente tem uma situação aqui diferenciada. Por exemplo, essa caixinha pintada, ela representa o envio de uma mensagem, tá? Se eu quero representar um recebimento de uma mensagem, eu venho aqui com o botão direito, ó, e tiro esse lanço evento, tá vendo? Ele muda para uma caixinha apagada, né, branquinha. E isso aqui representa o recebimento de uma mensagem. Claro que aí eu teria que mudar aqui, né, o fluxo da setinha para estar representando certinho, tá? E tem ali alguns outros também, tipos de eventos que eu acho que não vem a importância agora, né? Por exemplo, o escalonamento aqui, tá? Tu indica que daqui parte para um escalonamento para outra equipe. Mas aí, logicamente, aqui eu tenho que alterar também o sentido aqui do fluxo, tá? Então, enfim, formas de representar, tá? Atividades que são feitas, atividades de meio, né? De processo, tá? Por último, pessoal, a gente tem os eventos de fim, tá? Os eventos de fim eles finalizam, né, o processo e vale destacar aqui alguns tipos de evento, tá, de fim. Você vem aqui em tipos, ó, eu destaco para vocês aqui o escalonamento, tá? Como a gente já comentou ali antes, né, ele representa que o processo encerrou por escalação, né? Ou seja, foi enviado a outro nível e está sobre um outro processo. Por exemplo, na tua empresa de Service Desk, a gente tem o processo nível um, nível 2 e nível 3. Então, a gente está aqui no processo nível um e ele se encerrou por escalonamento. Aí tem um outro processo, né, que é o processo de nível 2 e a continuidade se dá por lá. Tá? Outro bem legal de representar é o tipo erro, aqui, ó. Indica quando o processo chegou ao fim por conta de um erro. Tá? Você pode usar, tá? Assim, não é 100% recomendado, né? A boa prática é sempre começar
por um evento de início e encerrar por um evento de fim, tá? Mas você pode ter mais de um evento de fim. Então, por exemplo, esse evento aqui, esse processo, eu posso encerrar ele com um erro, ou eu posso também botar um cancelar aqui, tá? Eu posso representar ele de formas diferentes, tá? Por exemplo, daqui, essa atividade já pode gerar um cancelamento lá, tá bom? Então, pessoal, esses são os três tipos de eventos aí, tá? Início, intermediário e fim. Acredito que deu para dar uma boa explicação para vocês. Na próxima aula a gente vai comentar dos gateways, que é esse carinha aqui, tá bom? Até a próxima.